Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos iniciar o passo a passo da Alex, que é uma das skins principais lá do jogo do Minecraft. Antes de iniciar, vamos à lista de materiais. Para confeccionar a Alex, eu vou usar linha amigurumi de várias cores. Então, eu vou usar a 7563, que é o chantilly. Eu vou usar essa 4456, que é um tom de laranja. Vou usar um pouquinho dessa 3046, que é um rosinha. Se tiver só um restinho, não precisa nem ser bem esse tom, porque ele vai ser para a boca, então são 2 pontinhos nessa cor que a gente vai fazer. Um restinho que você tenha também da 8001, que é o branco, também são só 2 pontinhos que vão ser feitos com essa cor. Nós vamos utilizar também o 7567, que é o cacau marrom. E agora nós vamos usar 3 tons de verde, 5800, 5767 e o 5398. Então, 3 tons de verde e 3 tons de cinza. 8013, 8797 e o 8008. Então, 3 tons de verde, 3 tons de cinza, um marrom, um chantilly, um laranja e um rosinha e um pouquinho de branco. E além disso, então, além das linhas, eu vou precisar de agulha 2,5 milímetros. Então, é a que melhor se adapta ao meu ponto. Se você usar a 3, não tem problema. E agulha de tapeçaria, tesoura e fibra siliconada para o enchimento. Bom, então vamos começar essa aula de hoje fazendo os braços. Então, são 2 braços. Eu vou fazer o braço 1 e vou indicar como que faz o braço 2. Por que que tem diferença? Porque tem alguns detalhes que tem em um braço e no outro não tem. Então, vou começar o braço 1 pela parte 1, pela parte da frente do braço 1. Vou pegar a minha linha 7563, que é o chantilly. Vou fazer uma laçadinha inicial nessa linha. Feito a laçadinha inicial, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Eu vou pular essa primeira perto da agulha, vou inserir a agulha na segunda, e a partir dessa segunda aqui, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou virar a minha peça, não vou levantar correntinhas, e vou fazer 4 pontos baixos, um para cada um dos pontos da carreira anterior. E vou seguir dessa forma, fazendo carreiras de 4 pontos baixos na cor 7563 até a 8ª carreira. Então, já fiz 2 carreiras, estou na terceira. Quando eu estiver na 8ª carreira, eu retorno com vocês. Estou aqui, então, na última carreira em chantilly, que é a carreira número 8. Eu chego aqui no final, faço o 4º ponto, mas não arremato esse 4º ponto. Eu vou puxar agora a minha cor 5398. Então, aqui eu já tô com uma laçadinha inicial no início dessa linha também. Já deixei feito. Então, já tô com a laçadinha inicial. Vou usar essa laçadinha inicial para
finalizar o último ponto da carreira número 8. Vou virar a minha peça e na carreira número 9, eu vou fazer 4 pontos baixos nessa cor 5398. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu já fui passando o fio por dentro da peça. Então, o chantilly aqui eu já posso cortar ele. Deixa só uma pontinha para a gente arrematar. Esse quarto ponto aqui, com a cor 5398, nós vamos arrematar ele utilizando a cor 5800. Então, também já deixei a 5800 com uma laçadinha inicial. Vou usar essa linha para arrematar esse último ponto. Agora, eu vou arrematar o final da linha 5398 e o início dessa por baixo da próxima carreira. Viro a minha peça e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Aqui também já vou cortar a 5398. Voltei o ponto aqui, não deixei arrematado o último ponto da carreira 10. Para arrematar esse último ponto da carreira 10, eu vou puxar a minha linha 4456, o meu laranja, e vou arrematar esse último ponto. Dou uma ajustadinha. Agora, vou virar a minha peça e com essa linha laranja, eu vou fazer um ponto baixo. Então, só vou ajustar aqui as pontas das linhas para elas ficarem certinhas. Tô deixando elas todas para esse lado que tá para frente agora, que vai ser a parte de dentro. E vou fazer um ponto baixo. Só que é um ponto baixo mesmo, apenas com essa cor. Então, vou puxar a linha para frente. Vou pegar de volta a cor verde 5800 e vou arrematar esse ponto. Vou fazer agora 3 pontos baixos aqui com a cor 5800. 1, 2, 3. Nessa carreira aqui, eu vou subir uma correntinha, vou virar e vou fazer 3 pontos baixos com a cor 5800. Fiz o terceiro ponto, não arremato ele, volto aqui a linha laranja e uso ele para fazer um ponto baixo. E aqui eu posso cortar as duas linhas e arrematar. A parte 1 está feita. Eu fiz a correntinha aqui no final da carreira 11, para que o cantinho aqui ficasse bem certinho. Então, parte 1 do braço da nossa boneca, do nosso boneco da Alex, está feito. Então, ela tem esse detalhezinho laranja na lateral. Vamos para a parte 2 agora. A parte 2, que vai ser uma das laterais do braço 1, também vou iniciar com a cor 7563, que é o chantilly, fazendo uma laçadinha inicial e 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 5 correntinhas, pulo a primeira, a partir da segunda, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Sem levantar correntinhas, vou virar a peça e vou seguir fazendo da carreira 2
até a carreira 8, carreiras com 4 pontos baixos na cor 7563, na cor chantilly. Eu vou fazer as minhas 8 carreiras aqui e já retorno com vocês. Cheguei ao final da carreira 8, o último ponto em chantilly aqui da carreira 8, eu vou finalizar ele com a cor 5398. Então, pego a linha 5398, faço a laçadinha inicial e uso essa laçadinha inicial para arrematar esse último ponto chantilly da carreira 8. Viro a minha peça. A carreira 9, eu vou fazer com 4 pontos baixos nessa cor 5398. 1, 2, 3 e 4. O ponto número 4, eu não vou arrematar com a cor 5398. Eu vou pegar a 5800. Arrematei aqui com a cor 5800 e aqui eu vou também virar a peça sem correntinha, sem subir correntinhas, e vou fazer 4 pontos baixos. Carreiras 10, 11 e 12 nessa parte 2, as últimas 3 carreiras vão ser na cor 5800. A outra cor, o outro verde, 5398, eu posso cortar já. Vou virar a minha peça, aí o chantilly também, eu esqueci de cortar ele. E vou fazer, então, carreira 11, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Nessa carreira 11, para o cantinho ficar retinho, subo uma correntinha, viro e faço a carreira 12 com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Posso cortar o meu fio. Arrematei a peça. Então, parte 2 está feita. Vou dar umas ajustadinhas nas pontinhas aqui dos fios. E essa parte 2, exatamente igualzinha, a gente vai fazer 5 no total. Por que 5 partes 2? Vamos pensar assim. Porque uma parte 2 vai ser aqui a lateral do braço 1. E as outras 4 vão ser o braço 2. Então, o braço 2, ele é, todos os lados dele são iguais. Então, a gente vai fazer 4 partes iguais a essa. Em uma delas, você deixa uma parte da cor chantilly e um pedaço da cor 5800 para fazer as costuras depois. Então, lembrando, parte 2, que seria a parte 2 do braço 1, a gente faz 5 peças iguais para ser uma para o braço 1 e 4 para fazer o segundo braço. Então, exatamente igual esse passo a passo que a gente já fez. Agora, nós vamos para a parte 3 do braço 1. Eu também vou iniciar essa parte 3 fazendo 5 correntinhas com a cor 7563, com o chantilly. Então, fiz a laçadinha inicial. 1, 2, 3, 4, 5. A partir da segunda correntinha, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Sem subir correntinhas, viro e vou seguindo da carreira número 2 até a carreira número 8,
fazendo 4 pontos baixos na cor 7563 em cada uma delas. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui. Quando eu estiver finalizando a carreira número 8, eu retorno com vocês. Finalizando a carreira número 8, esse último ponto, eu vou terminar ele com a cor 5398. Então, faço a laçadinha inicial e arremato o último ponto da carreira número 8 com essa cor 5398. Viro a peça e faço a carreira número 9 com 4 pontos baixos na cor 5398. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu já vou cortar a cor chantilly. Esse quarto ponto na cor 5398, eu vou finalizar ele com a cor 5800. Finalizei o ponto, ajusto aqui a linha que eu estava finalizando o ponto e viro a minha carreira. Carreiras agora 10 e 11 vão ser carreiras com 4 pontos baixos na cor 5800. 1, 2, 3 e 4. Viro. 1, 2, 3 e 4. Esse ponto número 4 não finalizo com a cor 5800. Vou puxar aqui a cor 4456, o laranja, e vou arrematar esse último ponto com essa cor laranja. Aqui eu vou fazer uma correntinha com essa cor laranja e vou virar aqui a minha peça e vou fazer um ponto baixo na cor laranja. Puxo a linha verde, arremato esse ponto e finalizo a minha peça, minha carreira, fazendo 3 pontos baixos na cor 5800. E aqui eu posso cortar todas essas pontas de fios. Arrematei. Então, nós temos aqui a parte 3 do braço 1 concluída. Então, a parte 1, nós tivemos 2 pontos laranjas. A parte 3 tem apenas um ponto em laranja. Vamos agora para a parte 4 do braço 1. Vou iniciar também com a cor 7563, com a cor chantilly, fazendo uma laçadinha inicial e 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. A partir da segunda correntinha, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou virar a minha peça sem levantar correntinhas e vou seguir da carreira 2 até a carreira número 8, fazendo carreiras com 4 pontos baixos na cor 7563. Vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Finalizei aqui a carreira número 8
o último ponto da carreira número 8, eu vou finalizar com a cor 5398. Fiz a laçadinha inicial na cor 5398 e uso ela para arrematar o último ponto da carreira 8. A carreira 9 agora vai ser uma carreira com 4 pontos baixos nessa cor 5398. 1, 2, 3 e 4. Aqui, a linha chantilly eu posso arrematar, como é a última parte desse braço, eu vou deixar um pedaço de linha para eu fazer as costuras. Não precisa ser uma linha muito grande, porque é uma pecinha pequena que a gente vai costurar. Agora, esse último ponto da carreira número 9, nós vamos finalizar ele com a cor 5800 novamente. Vou virar a minha peça sem fazer correntinhas e vou fazer a carreira número 10 com 4 pontos baixos nessa cor 5800. 1, 2, 3, 4. Vou virar a minha peça e vou fazer agora 3 pontos baixos na cor 5800. 1, 2, 3. O último ponto, eu vou finalizar ele com a cor 4456. Fiz uma laçadinha inicial e arrematei esse último ponto com a cor 4456. E eu vou fazer o último ponto aqui da minha carreira com essa cor 4456. Aqui vou fazer uma correntinha também. Então, finalizei a carreira 11 com um ponto baixo na cor laranja, subo uma correntinha, viro a peça e faço o primeiro ponto da carreira 12 com a cor laranja. Aqui eu puxo de volta a cor 5800, arremato esse ponto e faço 3 pontos baixos na cor 5800 para finalizar essa carreira número 12. Feito o terceiro ponto, corto a linha, deixo uma sobra também, não precisa ser tão grande, para as costuras e arremato. A linha laranja eu corto também. Então, a parte 4 do braço 1 está concluída. Então, deixei sobras do 7563 do chantilly e do 5800, que é o nosso tom de verde. E aqui, então, eu tenho 4 partes já do braço 1. Parte 1, 2 pontos aqui pro lado esquerdo, 2 pontos em laranja. Parte 2, sem nenhum ponto em laranja. Parte 3, um ponto em laranja pro lado direito. E a parte 4, 2 pontos em laranja pro lado direito também. Então, aqui nós temos as 4 partes que vão formar o braço. Então, as 4 a gente vai costurar dessa forma aqui para elas fecharem um formato de um paralelepípedo aqui, né? Então, vão ficar assim, a outra ali. Para fechar completamente, a gente precisa fazer tampinhas, vamos dizer assim, as bases. A base para a parte de cima e uma base para fechar aqui a parte de baixo. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a base superior. Eu vou começar a base superior com a cor 5800. Vou fazer uma laçadinha inicial.
e 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo a primeira correntinha, a partir da segunda eu faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro a minha peça sem levantar correntinhas e faço a segunda carreira com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro a minha peça, carreira número 3, inicio fazendo um ponto baixo com a 5800. Finalizo esse primeiro ponto com a cor 4456, com a cor laranja. Fiz a laçadinha inicial, vou inserir aqui para finalizar esse ponto. Eu vou fazer agora 2 pontos baixos com essa cor laranja, 1 e 2. O segundo ponto, eu vou finalizar ele com a cor verde, e nisso eu faço o último ponto aqui da carreira 3 com a cor verde. Só que esse último ponto, eu vou finalizar ele, vou arrematar ele com a cor laranja. Vou fazer uma correntinha, vou virar, e a minha quarta carreira vai ser 4 pontos baixos na cor laranja. 1, 2, 3, 4. E aqui eu posso cortar, arrematar as duas linhas, a laranja e a verde. E assim, então, eu fiz a base superior pro braço número 1. Ficou dessa forma aqui. Vamos fazer a base inferior, onde vai fechar as mãozinhas aqui da nossa personagem. Então, você vai fechar as mãozinhas que estão, toda a parte aqui é chantilly. Então, eu vou fazer essa base com a cor chantilly. Então, essa base inferior, que vai fechar as mãos, ela vai ser a mesma para as mãos, para os braços 1 e 2. Então, nós vamos fazer duas iguais. Fiz a laçadinha inicial com a cor chantilly, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo a primeira correntinha, a partir da segunda, eu faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro minha peça, segunda carreira, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Viro a peça, terceira carreira, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Subo uma correntinha, viro e finalizo com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Corto a linha e arremato. Então, a base inferior está feita. Lembrando que dessa aqui, então, eu faço duas iguais, que vai ser uma para cada um dos braços. E agora, então, as pecinhas do braço 1 estão todas feitas. As 4 partes, base superior e base inferior. O braço 2, eu não vou costurar ainda, então só vamos relembrar o braço 2 aqui. O braço 2, então, todas as laterais dele são exatamente iguais e com o passo a passo que a gente fez para a parte 2 do braço 1. A base inferior é igual à base inferior do braço 1, que a gente já fez agora. E aqui a gente precisa da base superior. Então, a base superior do braço 2 vai ser igual à base inferior, só que nós vamos fazer ela com a cor 5800.
Então, eu pego a cor 5800, faço uma laçadinha inicial, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, pulo a primeira correntinha a partir da segunda, 4 pontos baixos para cada uma das outras 4 correntinhas, e faço 4 carreiras de 4 pontos, todos eles na mesma cor aqui. Então, já estou na segunda carreira, viro, faço 4 pontos baixos aqui na terceira, subo uma correntinha aqui nessa terceira, viro e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E aqui, então, eu posso cortar a linha e arrematar. Então, agora eu tenho todas as partes dos 2 braços. As 4 partes do braço 2, as 4 partes do braço 1. Agora, para a gente finalizar essa aula de hoje, nós vamos fazer as costuras. Vou iniciar, então, a costura aqui pelo braço 1. Eu deixei a linha para costura na parte 4, então, que é a parte, uma das laterais aqui do braço. Eu coloquei inicialmente a linha chantilly na agulha, poderia ter sido a linha verde, não tem problema. E agora, nós vamos cuidar aqui na hora da montagem. Então, a parte 4 do braço 1, eu vou costurar na parte 1. E eu vou cuidar aqui para que os laranjas fiquem juntos. Então, vou juntar as duas partes desta forma. Com as sobras de linhas, vou deixar todas elas para dentro, para eu deixar unido aqui, então, as duas partes laranja, que é dessa forma, que é o detalhe do cabelo, né, que fica sobre esse braço. Então, vou pegar a minha linha e eu tenho 8 carreiras na cor chantilly em cada um dos braços. Então, a minha costura vai ser uma carreira de um lado com uma carreira do outro lado, das duas partes. Então, eu deixo elas bem juntinhas e vou fazer essa costura. Então, a primeira passada aqui a gente reforça, já saio no próximo ponto. A gente vai deixar bem retinha essa costura. Entro aqui na mesma carreira do outro lado, saio na próxima nesse primeiro lado aqui e ajeito o ponto da costura. Entro no mesmo aqui do outro lado, saio na próxima carreira desse primeiro e ajeito a costura. Então, vou fazendo dessa forma por todas as carreiras, por todas as peças. Cuido bem para que fiquem todas bem costuradinhas. No último ponto, eu reforço a costura, passo a linha aqui pro lado de dentro. Então, costurei a parte 1 com a parte 4. Agora, vou passar a linha aqui por dentro dos pontos e vou sair com ela aqui no outro ladinho que eu tenho que costurar. Aqui, então, eu coloquei ela, a ponta da linha, para o outro lado da parte 1. Então, essa parte 1 eu vou costurar com a parte 2. Ajusto as duas aqui bem retinhas. E agora, então, tô com a linha aqui na parte de baixo, começo a costurar de baixo para cima.
cuido para que todas as pontinhas de fio vão ficando para a parte de dentro da peça. E faço da mesma forma. Um ponto para cada uma das carreiras, um ponto para cada uma das 8 carreiras que a gente fez nessa peça. E o último ponto da costura aqui. Tô achando que eu deveria ter deixado um pouquinho mais de linha. Entro com a agulha aqui no último ponto. E vou passar agora a linha aqui por trás dos pontos, para eu chegar na outra lateral. Então, aqui eu estou com a lateral 2, eu vou pegar agora a lateral 3. Lembrando que a lateral 3, esse pontinho vai ficar aqui para a direita, vamos dizer assim. Então, eu vou unir essas duas partes assim. Também da mesma forma, um ponto para cada uma das carreiras. E agora, vou passar a linha até chegar aqui na outra lateral para unir a parte 3 com a parte 4. Agora, a gente vai fechar aqui um dos bracinhos. Então, a gente deixa bem certinho, bem unido. Como a gente já estava fazendo, e segue com as costuras. Da mesma forma, um ponto para cada uma das carreiras. Esse último ponto eu vou reforçar e vou passar para a parte de dentro para fazer o arremate. Realmente eu devia ter deixado um pedacinho um pouquinho maior de fio, para eu poder costurar a base inferior aqui. Mas eu pego um pedaço novo de fio para fazer essa costura depois. E aqui, para garantir que essa costura não abra, eu vou pegar 2 pontinhas de fio aqui, a ponta da costura com uma outra, e vou fazer um nozinho. Só para a gente ter essa certeza de que a costura não vai abrir em hipótese alguma. Olha só, uma parte já está costurada. Olha como que ficou. Vou pegar agora a linha verde para eu fazer as outras costuras. Então, vou pegar a linha verde e agora vou seguir fazendo as minhas costuras aqui. Já é um pouco mais fácil, porque uma parte já está costurada. Então, a gente já iniciou com a outra cor, agora é só a gente ir fazendo os pontos. Aqui eu só tenho um ponto na cor laranja, então aqui não tenho por que ter deixado uma linha laranja para costurar. Então, eu vou costurar aqui com a linha verde mesmo, porque eu tô unindo o laranja com o verde, então não vai dar problema. São muitos pedacinhos de fio por causa da quantidade de cores, então a gente tem que costurar com bastante cuidado para não fazer nós com essas sobras de cores aqui. Então, aqui, como também eu tenho uma carreira só desse verde mais escuro,
eu também não deixei linha do verde mais escuro para fazer essa costura, tô costurando com o verde mais claro mesmo. Se você quiser que fique um pouquinho mais delicada aqui a costura, você pode também fazer um pontinho com o verde mais escuro, mas eu optei por deixar dessa forma mesmo, não vi problemas, tá? Já passei o fio aqui para outra lateral e vamos costurar a próxima lateral. Por que que eu acho que não tem problema essa costura? Então, os personagens lá no Minecraft, as cores são todas pixeladas, então tem um pouco de mistura de cores na formação do personagem. Então, por isso que eu não me importei em deixar um pedaço do verde escuro ali para costura. Terminei mais uma lateral, passo o fio para chegar na outra parte e iniciar a costura da próxima lateral. Junto as duas laterais, coloco os fiozinhos para dentro e inicio a costura. E vamos para a última lateral. Aqui eu tenho 2 pontos nas duas carreiras com a cor laranja, então aqui eu vou deixar para eu costurar esses 2 pontos com a cor laranja. Vou arrematar aqui o meu fio verde, fazendo um nozinho com um dos fios que eu deixei de arremate aqui também. Então, vou puxar um deles, qualquer um deles, e faço um nó aqui para não abrir essa costura. Olha só. Aqui, então, vou pegar o fiozinho laranja, que eu também deixei um pouquinho maiorzinho. Passei ele na minha agulha de tapeçaria e vou cuidar aqui de, então, de costurar esses 2 pontinhos da lateral aqui com essa linha laranja. Fiz a costura e arremato o pontinho aqui também. Laterais costuradas. Vou colocar todos esses fios aqui para dentro, que eles já vão fazer aqui, sinceramente, boa parte do enchimento. Falta eu costurar, então, as duas bases, a superior e a inferior. Então, como eu deixei pouquinho fio de costura, devia ter deixado um pouquinho maior, faltou fio. Esse aqui é pequenininho, também não dá. Então, eu vou pegar uma linha nova aqui, só para costura. Coloquei a linha nova e agora eu vou fazer a costura. Eu vou pegar uma das pontinhas do fio aqui e vou, então, não vou escolher lados, para falar a verdade, eu não preciso, só para eu fazer um nó aqui com a linha do arremate da nossa base, para não abrir esse último ponto que ficou ali. Então, só unir os dois, já posso passar todos eles aqui para dentro de volta e iniciar a costura. Vou ajustar ele em uma das laterais para eu poder iniciar. Então, vou começar aqui pelo cantinho. Aqui eu vou deixar um pedaço de fio para depois eu arrematar com
quando eu estiver na última parte da costura. Eu tenho 4 pontos em cada carreira da base, e eu tenho 4 pontos em cada uma das laterais. Então, a costura aqui também vai ser ponto a ponto, um a um. Ajusto bem o primeiro aqui para ele ficar firme, e agora eu sigo fazendo a costura. Um ponto de cada lateral para um ponto da base. No canto, a gente reforça, a gente faz um ponto numa lateral. A gente faz um ponto no canto, onde fez a costura das laterais, saindo aqui no mesmo lugar. E a gente vira e ainda faz um ponto com o primeiro ponto do outro lado, todos eles no mesmo lugarzinho. Então, em cada cantinho a gente faz 3 pontos no total. Vou costurar o restante. Chegando aqui no final, a gente só cuida nessa costura por conta do nozinho ali que a gente deu, para ele ficar para dentro realmente da peça, ele não ficar aparecendo pro lado de fora. Deixar ele aqui para fora, esse nozinho, e depois eu puxo com a agulha de crochê. Ele tem que ser bem no cantinho. Pronto. Consegui esconder bem escondidinho o nozinho aqui do canto. Só para eu poder reforçar a costura. E agora, eu coloco as 2 pontas para dentro, para eu poder fazer. Passo as 2 pontas para um lugar só, melhor dizendo, que é para eu poder fazer um nozinho de arremate das 2 pontas, do início e do final aqui da costura. Isso tudo porque eu precisei pegar uma linha nova. Se eu tivesse deixado uma linha mais comprida, seria mais fácil de arrematar aqui. As 2 num lugar só. Faço um nozinho. E daí passo esse nó para dentro da peça. Coloco todas essas sobras aqui para dentro, eu não vou recortar, não preciso delas para outra coisa. Se eu cortar, seria para jogar no lixo mesmo, então elas já ficam aqui como enchimento. E aqui eu vou colocar mais um pouquinho de fibra para deixar ele bem cheinho. Deixar os braços bem cheinhos. Coloquei um pouco de enchimento, ainda vou colocar mais um pouquinho depois. Mas agora vamos costurar a base superior. A base inferior eu escolhi qualquer lado aqui para costurar, que não tinha diferença. Agora aqui não, aqui eu vou ter que escolher um lado de forma certa. Por quê? Porque eu preciso deixar laranja com laranja. Como assim? Então, os cantinhos que estão em laranja dos 2 lados, eu preciso deixar eles unidos aqui na hora de eu fazer essa costura. Então, eu vou começar a costurar aqui pelo verde e depois o final laranja, mas eu não posso deixar o laranja, por exemplo, pro outro lado aqui, eu tenho que deixar ele certinho. Aqui, então, para iniciar, eu vou colocar a agulha com a minha linha no primeiro ponto verde
aqui que era da lateral 3. Vou passar de dentro para fora, nesse caso, por quê? Porque eu vou costurar ele aqui, vou dar um nó nessa ponta, com a ponta aqui final da linha verde. Só por causa disso, para deixar, para firmar já aqui a minha lateral antes de eu começar a costurar. E as linhas, vou deixar de um jeito que elas fiquem todas para dentro também. Mas isso eu posso ajustar daqui a pouquinho. E aqui também, então, vou costurar um ponto a um, para cada um ponto da base, um ponto do braço. No primeiro ponto que ele ainda tá frouxo, ele quer virar, mas a gente ajusta para que o laranja fique com o laranja. Cheguei aqui no final do verde. O restante vai ser costurado com a linha laranja. Passo a linha para dentro e pego uma dessas pontas quaisquer aqui e faço um nó para arrematar essa linha. E agora, antes de costurar a parte laranja, eu vou colocar todos esses fiozinhos para dentro e ver se eu preciso colocar mais um pouco de fibra para terminar de encher. Coloquei os fiozinhos para dentro e mais um pouquinho de enchimento de fibra mesmo. E agora eu vou finalizar aqui com a costura com a cor laranja. Essa pontinha inicial aqui eu vou amarrar ela com a finalização aqui da minha peça, só para eles terem um apoio e não abrirem, nenhum nem outro. E agora, então, eu vou finalizar a minha costura usando aqui a linha laranja. Aqui eu tenho que cuidar para não pegar o enchimento. E aqui, que eu terminei a costura, para arrematar essa linha, eu vou passar ela por dentro da peça, que ela vai ficar amarrada entre o enchimento, as linhas aqui. Então, eu entro, passo e saio em alguns lugares. E os fiozinhos que eu, porventura, puxar, eu vou trazendo para dentro de volta. E aqui eu corto e arremato. Eu vou fazer o mesmo processo de costura no outro lado, no outro braço, no caso. Só que aqui facilita um pouco que são apenas 2 cores, não são 3. Então, esse aqui eu não vou contar para vocês, não vou ir fazendo o passo a passo da costura, eu vou só gravar uns pedacinhos e depois eu mostro ele finalizado.
Então, terminei aqui a costura do outro lado. E aqui eu não vou cortar essa última linha, que ela ficou um pouco grande. Eu vou cortar sim. Eu não ia cortar, ia deixar para fazer a próxima costura, mas eu vou preferir fazer a costura com uma linha nova quando eu for unir as partes do corpo. Bom, então, nossa aula de hoje eu vou encerrando por aqui, ela já ficou bem extensa. Nós fizemos na aula de hoje os 2 braços da nossa personagem. Então, braço 1 com os detalhes em laranja, que é o cabelo que tá por cima do ombro. O braço 2, todos os lados iguais. Então, estamos com os 2 braços da nossa personagem prontos. Eu retorno com vocês na próxima semana fazendo as pernas. Espero que tenham gostado do que viram na aula de hoje. Se você é novo aqui no canal e esse foi o primeiro vídeo que você assistiu, peço que se inscreva e ative o sininho. É bem rapidinho e assim o YouTube vai te notificar a cada novo vídeo que eu postar. Até semana que vem. Tchau, tchau!